Então vamos lá. Greve de Hollywood para leigos. O Grande Gaveta, a maior autoridade da internet para efeitos visuais dentro do cinema. E já começa com um frame muito bom, né, velho? Porra, vamos lá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Já tem um tempão que muita gente me pergunta se eu vou fazer um vídeo sobre greve dos roteiristas e agora a greve dos atores de Hollywood. Eu confesso que eu tava com medo de fazer esse vídeo porque não é um assunto que eu domino tanto e eu vou acabar falando besteira. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, tem um modo de eu fazer esse vídeo. Se eu for pro lado oposto, eu vou fazer um guia de entendimento da greve dos roteiristas, dos atores, for dummies. O mais simples que eu puder. Tem a ver com inteligência artificial sim, tal, mas eu acho que tem a ver com novas tecnologias. E não é a evolução tecnológica só a inteligência artificial. Uma nova tecnologia de distribuição, vulgo streaming. O streaming chegou e a regulamentação A última vez que era o fato pedagógico, mas nada. que tinha, não tá muito pensada pro streaming, ou tava, mas o pessoal deu um jeito de burlar o sistema e tal. E é um bom pretexto pra eu falar sobre uma polêmica que rolou aqui no canal, sobre o vídeo que eu fiz da dublagem, futuro da dublagem, inteligência artificial, com os dubladores e tal. Eu acho, na verdade, que eu não me expressei bem. Tem gente que ficou falando, o Gaveta tá querendo tirar o capitalismo da jogada, mas o capitalismo tem tudo a ver com isso. Eu falei, não, eu acho que eu falei em comunicar. Eu vou tentar me comunicar melhor hoje e explicar de uma maneira simples, pra evitar me darem novas caneladas, depois da vinheta. Cara, na moral, eu não entendo gente na internet que, tipo, caça treta com gaveta, tá ligado? Eu não entendo mesmo. Porque, tipo assim, mano, o cara faz um conteúdo mó de boa e tem gente que vai lá espinhar o cara, não sei pra quê, velho. O que você acha do todo-poderoso pensamento Gonzalo? Cara, eu não tenho domínio sobre, então não posso opinar. Prefiro opinar sobre aquilo que eu tenho domínio. Evolução tecnológica tem dor de adaptação, né, do mercado, das pessoas, né? Carreiras podem acabar ou não. Assim como tem essa dor de você adaptar leis ou regras. Eu não vou nem entrar em inteligência artificial, vou deixar isso aí mais pro final. Eu tô falando de streaming. E eu acho que isso gerou uma mudança. Acho não, com certeza gerou uma mudança muito grande. Você pensa, antigamente como é que era? Você tinha um filme, o filme saía, ficava um tempo em cartaz, depois voltava, depois ele saía em DVD. E aí as pessoas iam ganhando disso daí em cima de DVD, venda de DVD. E depois o filme vai pra televisão, pra alguns canais a cabo, esse tipo de coisa. E aí, assim, chegou o streaming, não tem mais DVD. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Matt Damon falando disso, assim, que antigamente eles contavam com esse orçamento dos DVDs, da venda de DVDs, e agora com o streaming isso meio que não faz mais sentido. The DVD was a huge part of our business, of our revenue stream. And technology has just made that obsolete. As pessoas nem possuem mais filmes. Até compram, tem como você comprar um filme, né? Na Amazon tem como você alugar o filme ou comprar o filme, né? No Amazon Prime, alguma coisa assim, mas grande parte das pessoas não compra. Você tá sob demanda agora, né? Então, o mercado já muda muito disso, como ele se remunera. Então, tanto as pessoas que produzem vão pensar de uma forma diferente, como a galera que financia também vai pensar de uma forma diferente, né? No caso, por exemplo, na Netflix, eu fiz um vídeo todo sobre Netflix, mas para deixar simples, vamos explicar simples aqui, tá? Eu não vou me esmiuçar cada ponto aqui, não. Isso aqui é uma explicação meio que for dummies, tá? Então, o que a galera tá pedindo, primeiro os roteiristas e depois os atores, são umas condições melhores para se adaptar a essas novas tecnologias, um aumento da base salarial, um salário mais alto. Aliás, os atores também estão querendo a mesma coisa, um aumento da base salarial. Mas tem tanto ator que ganha milhões. Você está falando dos astros, você está falando do Boa noite, camarada. Rock aí, você tá falando do Tom Cruise, você tá falando da Margot Robbie. A gente tá falando de todos os atores e artistas que estão listados no sindicato dos atores. Então assim, quantos atores você consegue contar de cabeça aí? 30, 50, 100, 200? Que ótimo. 300? Ótimo. 500, de repente, se for muito cinéfilo? Tem mais de 160 mil pessoas listadas só nesse sindicato. Assim como Porra! a vida na sociedade como um todo, a grande maioria não ganha isso tudo. A galera que ganha milhões é uma galera... Exatamente. É a pirâmide da distribuição desse recurso. Ele tende a se concentrar mais em determinadas camadas, aonde tal ator que tem mais prestígio, tal ator que foi convidado para mais papéis, não necessariamente quer dizer que aquele ator é bom, tá? Por exemplo, o Orlando Bloom, ele faz Senhor dos Anéis, fez Piratas do Caribe. 2 sagas consagradas. Ele é um ator mediano pra ruim, tá? Aquela pessoa que faz uma pontinha, que faz uma outra, ou às vezes nem aparece direito no filme, ou tá ali passando, a galera que fica povoando, tudo é ator. E você precisa dessas pessoas pra fazer os seus filmes? Precisa. Ou vai fazer só filme de monólogo a partir daqui. Aquele filme, a pessoa sozinha. Isso porque eu tô falando só de quem Vamos lá.
Fatos sobre sindicalismo. A greve foi criminalizada nos primeiros meses da ditadura de 64. Isso não fez cessar as lutas dos trabalhadores. Nessa época, os operários, como forma de conseguir melhorias salariais, trabalhavam menos, fazendo com que o patrão lucrasse menos. Gente, dica para vocês. Quanto mais você trabalhar, se esforçar no seu trabalho, você não vai ganhar aumento de salário, você vai ganhar mais trabalho, tá? Trabalho mínimo. Aparece, né? Fora Já que seu patrão te paga o mínimo, trabalhe o mínimo. a galera dos bastidores. Mas isso vai atrasar a minha série, o meu filme muito? Pode prejudicar muitas produções? Com certeza. Assim, é bom pro... Inclusive, ó, pra quem acompanha The Boys, o diretor lá de The Boys, o cara que comanda a produção de The Boys, falou que enquanto continuar a greve dos roteiristas e dos atores, não vai ser lançada a 4ª temporada, tá? caras, né? Mas é ruim pra gente que é público. Não, é excelente pra gente que é público. Se eles não pensarem nisso agora, eles vão sucatear a linha de produção, os roteiristas. Vai ficar uma bosta. Sabe aquelas séries, aqueles filmes que a gente vê? Cara, que bosta, que horrível. Isso vai ficar mais comum. Eles estão fazendo isso pra evitar... Não, vai ficar mais comum, gente. Basta vocês verem os filmes da Marvel. Tudo uma merda hoje em dia, né? que isso aconteça no futuro próximo. Não é só o cara tá querendo lucrar e tá querendo viver, que pecado, mas isso vai ser bom pra... Acredita no que eu tô falando aqui, vai ser bom especialmente pra gente que gosta de consumir boas produções. E se você pegar do ponto de vista da greve dos roteiristas, isso fica muito claro. Tem uma exigência que tanto os roteiristas e os atores estão pedindo muito, é pra você deixar um like nesse vídeo. Eles estão indo na rua, dá like no vídeo do Gaveta, já deixei o like. Maravilhosa aí, tá falando bem aqui da nossa causa. Aí você deixa um like que é muito fácil. É muito fácil. Você tá no celular, tu faz assim, ó, pim. Você tá no site agora, você vai com a mausinha, pim. Dá trabalho. Não dá, sério, não dá trabalho você deixar um like. Pra você não faz diferença, pra gente faz e muita. Mais diferença faz se você votar na gente no IBEST. Eu tô concorrendo ali como influenciador vota aí no Gaveta no IBEST, no prêmio do IBEST, hein? Cinema, TV e streaming. E no eu ano votei passado nele, eu cometi inclusive. o pecado de não divulgar isso de uma maneira apropriada. Esse ano eu não quero correr esse risco. Esse ano eu acho que o nosso público tem força pra fazer a gente chegar na final. A gente pode chegar na final do IBEST. Tem um link, todos os vídeos daqui pra frente, tá? Estão com o link do IBEST. Vai lá e clica, vota. Se quiser votar em outras pessoas, bota a gente lá no influenciador. Quando você clicar aqui, já vai direto já pra votação, já selecionado, inclusive. E divulga. Chama outras pessoas pra votarem e tal. Aí se as pessoas falarem assim, pô, mas por que eu vou votar nesse Gaveta? Aí tu mostra o canal Gaveta pra pessoa. Olha aqui, vê o canal do Gaveta. Se inscreve no canal, você vai pegando avisos de quando os vídeos vão saindo, tem coisas especiais. Se torna membro do canal. Sabia que tem alguns vídeos que a gente tá soltando um pouco antes pros camisetas? Eu sei que são muitas coisas pra divulgar. Eu vou pular o jabá porque é foda, né? Torcendo com se contar a história. E essa galera... Mas enfim, voltando pra greve dos roteiristas. Toda essa galera é necessária pra se contar a história. E essa galera precisa ter um dinheiro mínimo pra eles não ficarem trabalhando em 2, 3 empregos, não poderem viver um pouco disso. O mesmo pros roteiristas. Pro roteirista é pior. Tem uns nomes que são consagrados tal, e tem outros nomes menores, mas eles estão pedindo não só o aumento da base salarial, eles estão pedindo um plano de carreira. Porque essa galera tá cada vez mais sendo deixada pra fora. Normalmente essas séries, quando você vai ver uma série, tem uma sala de roteiristas. São vários roteiristas, não? Isso é real, tá? Isso aí é real, já vi reunião disso aí, tá ligado? Porque, tipo assim, gente, o roteiro que vocês vê lá, roteirizado por tal, aquela pessoa, ela assina o roteiro, mas, tipo assim, ela pode até ter escrito o grosso do roteiro, mas boa parte do que tá ali é o trabalho de outras pessoas. Ninguém escreve o roteiro sozinho, não. Tá ligado? A produção de uma obra audiovisual, normalmente, ela envolve uma equipe gigantesca. Não só, sabe? Não são 2 ou 3, é uma galera escrevendo e tal. Às vezes o nome vem listado só de um principal, mas são vários, assim. Tem muita cena, é muita coisa pra escrever. Por que tem muito roteirista? É porque tem muita coisa pra escrever. Não é nem só isso. É por uma questão meio de representatividade, mas não no sentido engajado, no sentido técnico mesmo, sabe assim? O PH Santos falou bem isso. Aliás, pessoas que falaram melhor sobre esse assunto, eu tô falando aqui for dummies. Você quer uma explicação melhor sobre esse assunto? O PH Santos fez um vídeo excelente sobre isso. A Mikan fez um vídeo excelente sobre isso. Carol Moreira também fez um vídeo excelente sobre isso. Eu tô tentando falar mais com as minhas opiniões aqui. Mas se você tem uma produção de uma série e você tem uma cena de ação, é legal que você tenha um roteirista que tenha um certo know-how pra fazer cenas de ação. Vai lidar com alguma etnia diferente, é legal que você tenha algum roteirista que seja dessa etnia, pra não cometer nenhuma gafe. O que acontece é... Real. Isso é muito real. Estão né? reduzindo esses números. Aí são a galera, as produtoras meio que... aquele migué. Eu vou dar uma olhada pra você, pode deixar. Explicando. Teve uma greve dos roteiristas uns anos atrás, pela mesma coisa, assim, precisando mais dinheiro, porque a galera tá ganhando pouco, os roteiristas não conseguem se sustentar, então a gente precisa que vale mais. Aí o que os caras fizeram? Os caras aumentaram o valor dos roteiristas, mas eles diminuíram o número de episódios por série. Filha da puta.
Eu que mando nessa porra. Eu tô... Isso aí é real, não sei se vocês repararam, tipo assim, a Netflix criou um padrão de série de 10 episódios, 8 episódios. Tá? E aí entra uma coisa que é o seguinte, você achata o custo da produção de todas as formas que você puder para você dilatar o lucro, tá? rindo e nervoso. Vocês já repararam que antigamente as séries tinham muito mais episódios? Eu lembro que eu via Lost, eram vários, eram 20 episódios, 20 e tantos episódios por temporada. Agora é tipo 8, 10. Então, no final das contas, eles acabam ganhando a mesma coisa. Você me pediu atenção especial nessa porra. Tanto é que hoje é muito incomum você ver série com 20 episódios. Tá ligado? Vocês podem entrar aí no Amazon Prime, qualquer serviço de streaming e pegar séries mais antigas, tipo, The Blacklist, The Mentalist, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, Smallville. Todas essas séries eram séries de 20 episódios. Parênteses, gente, eu vi Smallville inteiro. Que série ruim, cara, mas eu vi aquilo e adorei. A série é muito ruim, mas eu vi aquilo e adorei. Sobrenatural, ou Supernatural, né? 15 temporadas, cada uma tem 20 episódios. Eu vi aquilo tudo, aquela série horrível depois da 6ª temporada, mas eu vi tudo, foda-se. E outra coisa que eles Meu guilty pleasure. conseguiram, também pra economizar grana, eles começaram a tirar essa galera um pouco mais inexperiente da sala dos roteiristas e deixaram só os grandes nomes, sabe? Tem 3 grandes roteiristas, aí bota só os 3 grandes roteiristas, e a galera que tava mais ou menos ali, que tá fazendo o feijão com arroz e tá aprendendo. Você tá demitida. E aí, tu imagina pra essa galera, depois, pra entrar no mercado. Não Exatamente. Isso é muito cruel, velho. vai conseguir. Sendo um roteirista que não tá consagrado, você já não vai conseguir entrar numa sala de produção, de uma grande produção, só se for uma produção independente, alguma coisa assim. E essa galera Tipo a A24. não vai ter experiência. Se a galera não tem experiência, sabe o que vai acontecer? Em determinado momento, a gente não vai ter mais roteirista pra fazer nossas séries. Exatamente. Porque, gente, vocês podem fazer o curso de faculdade que vocês quiserem. Engenharia, medicina, não sei o quê. Ali você aprendeu teórico. Você pode fazer um curso de computação, ali vocês vão aprender teórico. O que vai te dar a noção do trabalho é quando você pegar a prática. A partir do momento que eles pegam e tiram da sala esse indivíduo que está aprendendo a roteirizar, eles estão tirando a oportunidade dele se tornar um profissional competente. Tá ligado? Dele se profissionalizar, dele aprender enquanto profissional. Eles estão te tosando isso. Tá ligado? Favoritas. Ou porque eles vão estar sobrecarregados, ou porque simplesmente eles vão morrer com o Exatamente, tempo. velho. Isso acontece com o ser humano, você sabe. E aí, a nova onda de roteiristas que vai vir é uma galera totalmente inexperiente. Poderia estar aprendendo com a galera que tá no mercado, mas não pode, porque tá sendo excluída. E aí, quem vai sofrer? Você que gosta de assistir série, você que gosta daquele filme com um roteiro super bem escrito, não vai ter. Sabe o que você vai ter? It's Morbin time. Nossa, eu nem vi esse filme, velho. Esse filme tem muita cara de ser uma bomba. Pelo que a galera falou, ele é realmente uma bomba. É isso, assim, o conhecimento ele tem que ser passado. Por mais que você estude um assunto, tem coisa que só a prática vai te dar, sabe? Exatamente. Concordo plenamente com o Gaveta. Se você tá aprendendo a dirigir um carro, por mais que você estude muito carro, meu amigo, você só vai dirigir bem mesmo quando você praticar dirigindo um carro. Sabe disso? Você precisa dessa galera aprendendo, você precisa ter esse processo de renovação. Entende como é que isso daí vai influenciar você? Vai. Pra você ser um roteirista bom, você tem que praticar, você tem que se desenvolver, você tem que estudar. Se você começa a ficar mal remunerado, o que vai acontecer? Você vai começar a deixar de trabalhar nisso. Você vai ter que ter 2 empregos, você vai ter que se dividir e isso vai piorando a sua qualidade como profissional, em vez de você ficar um cara especializado naquilo. O que é o que tá acontecendo com a maioria das pessoas. Então, Mas aí entra uma parada. A culpa disso é o capitalismo. O problema central aqui é o capitalismo. Por quê? É o capitalismo que vai sucatear a mão de obra, é o capitalismo que vai buscar a maximização do lucro, a diminuição dos custos. O causador da greve dos roteiristas, da greve dos atores, é o capitalismo. É a lógica do capital aplicada à indústria da cultura. Isso não só destrói a carreira desses profissionais, como também destrói o produto final. Porque eles não estão preocupados com a qualidade do produto final, eles estão preocupados que o produto saia. É o que a Disney fez com a Marvel. Pegou as produções da Marvel e começou a produzir em escala industrial. Tem que sair tal filme, tal época, tem que sair tal série, que não sei o que, isso tem que conectar, porque aí o cara tem pra ele ver tal filme, ele tem que ver tal série, tem que consumir isso, tem que assinar Disney Plus e buscando cada vez mais lucro, tá ligado? É isso, né? O maior exemplo
de um dos causadores desse tipo de coisa aqui é a própria Disney, né? Tanto é que o Gaveta já falou em outros vídeos dele que tem gente que hoje em dia se recusa a trabalhar pra Disney. Tanto roteirista quanto atores que não são badalados, não são astros. Isso No caso de VFX, tá? quando não tem, hoje em dia, aquele lance do contrato de exclusividade. Tem muito estúdio que tá fazendo isso, tá? Ele tem um contrato de exclusividade com aquela produtora, ele só pode fazer roteiro pra esse estúdio. Aí o cara faz um roteiro, fica lá um tempão, escreve o roteiro, manda pro estúdio, aí demora 1 ano, demora 2 anos pra lançar, porque demora. O roteiro ele não é filmado assim que ele sai. Às vezes ele vai passar por revisão, às vezes ele não vai passar, às vezes ele vai pro outro lado, às vezes demora. Cara, e o que o cara vai fazer enquanto isso? Nada. Ele não pode trabalhar com outro estúdio, porque ele fez exclusividade. Vai fazer o quê? Ele se fode. Ele precisa de garantias pra ele continuar trabalhando. Ele poderia estar trabalhando com outras pessoas. Se você ficar contando só com um único ponto, num caso como esse, que às vezes pode ficar meses sem nada, é perigoso. E se acontece um negócio com o roteiro enquanto ele tá escrevendo? Pô, esses caras estão escrevendo por aí, o cara tá lá com o laptop, não sei o quê, invadiram, a hacker invadiu, roubou o roteiro dele. Se ele usasse o NordVPN, ele não tinha esse problema. Sim. Cara, o Gaveta é um gênio pra enfiar jabá no meio das paradas, velho. Na moral mesmo. Eu poderia até falar assim, os caras de repente vão ter um aumento de salário. Ô, Gaveta, se você estiver vendo isso aí, desculpa, eu vou pular o jabá, né? Porque eu tô fazendo react e tal. Deixa eu pular o jabá aqui, pronto. Mas voltando do O Gaveta é um dos caras mais honestos que tem, porque ele põe jabá time, a pessoa que quer pular já pula direto, tá ligado? E pra mim, o Gaveta é um dos melhores canais de cinema, então é um dos poucos que eu acompanho, né? tá liso? E nessa, você vai sucateando as coisas, sucateando a classe. Os caras vão fazer quando eles têm tempo. Sucateando a classe. Camarada Gaveta? Porque eles têm que sustentar a própria vida. Mesma coisa pros atores, tá? Ah, mas ele não ganha pelo trabalho que ele já fez? Sim, e esse é um outro ponto fundamental dessa greve aí, que é o tal dos residuais. O que é esse residual aí? Pensa no seguinte, quando você tinha lá na Idade da Pedra, seus filmes passavam na televisão, depois ia pro DVD, esse tipo de coisa, ele ganhava... Titanic, gente, quando lançou Titanic, meu pai comprou VHS pra mim. Eu queria muito ver esse filme na época. E aí, quando eu era criança, meu pai alugou tanto o Rei Leão, mas tantas vezes, que o que ele pagou de aluguel na fita do Rei Leão, dava pra ele comprar 2 fitas. Até que chegou um ponto que ele comprou a fita do Rei Leão. Aí, o que acontece? Quando eu queria ver, quando lançou Titanic, eu falei, pai, eu quero ver Titanic. Ele comprou o VHS pra mim. uma grana residual Por sinal, Titanic é um filme do caralho, é muito bonito aquele filme, muito bom. das vendas do DVD. E também toda vez que o filme é reprisado na televisão. For example, the actors on Friends over the years with all the replays on TV, they made millions and millions and millions of dollars each. Aí chegou o streaming. Aí, meu amigo, complicou. Eu vi até um cara falando, um ator falando. When a streamer like Netflix says we're not going to release our numbers, it's because they're screwing someone over somewhere. Não existe uma transparência tão grande hoje pra se divulgar esses números. Por quê? Porque ainda não tem regra pra essa porcaria dessa tecnologia que é meio que nova ainda. Essa é a briga. Tem gente até que tá com medo, falando assim, cara, se a galera de streaming divulgar os números, a galera vai ver que a audiência não é tão grande assim, e aí os acionistas vão sair fora, vai perder dinheiro, tal. Meu amigo, não é assim. The studios are saying we can't afford to pay more. I mean, they can. Primeira, gente, vamos lá. Não sei se vocês sabem, a Netflix ela dá prejuízo desde quando ela virou streaming, tá? A empresa Netflix, as empresas como Netflix, serviços de streaming, normalmente eles costumam dar prejuízo no fim das contas, porque o gasto com ele costuma ser maior do que a manutenção. Mas por que se mantém? Mas é pela questão do acesso e tudo mais. Vamos pegar o exemplo da Netflix. A Netflix ela sempre deu prejuízo, mas por que ela sempre deu prejuízo? Porque ela trabalha com a perspectiva do monopólio de mercado. Tá? Já pensou se tivéssemos que pagar por todos os produtos piratas que consumimos até agora? Cara, eu teria falido pelo menos. Não vou nem comentar essa parte. Não tem como você ter essa queda. Você tinha os DVDs, veio o streaming, tem essa queda. As pessoas simplesmente se desinteressaram. Existe um padrão de consumo da nossa sociedade. Ele não vai cair do nada. E só um detalhe: a tendência é que com o streaming o consumo aumentou é muito maior. Por quê? Olha só. Na época que eu alugava fita, essas paradas, costumava ser R$2 o aluguel do filme por um dia. Aí chegava no fim de semana, você alugava no sábado, devolvia na segunda, você ficava um prazo maior. Beleza. Né? E aí você pensa, porra, hoje em dia com R$14 você paga um Amazon Prime. Isso aí dá um aluguel de 16 filmes. 16? Não, porra. De 5 filmes. E num mês você vê muito mais de 5 filmes. Aí você pagando R$14, você tendo um catálogo muito maior, a tendência é que você consuma mais. Não faz sentido
o consumo diminuir por causa do streaming. Essa parada que o Gaveta tá falando tá certa. Go back to the 1980s, the moment you could watch any movie you wanted to, anytime you wanted to, as long as you had a copy of it on VHS, that altered the economic structure. Suddenly there was a huge revenue stream that came. Chegou a tecnologia nova, realmente as pessoas pararam. Isso renova o mercado e gera mais oportunidades de renda para a indústria, não o Até contrário. assistir agora que tá streaming, sabe assim, você tem que ser muito ingênuo pra acreditar nisso. Muito ingênuo pra acreditar nisso. Os grandes executivos estão embolsando essa grana? Tão. Olha o quanto o executivo... Eu vi alguém fazendo essa proporção. O quanto o cara ganhava antigamente, que era, sei lá, 3 vezes um valor determinado, e hoje é 20 vezes o valor determinado. Não sejam ingênuos. Eu sei que quem tá investindo dinheiro, você quer um lucro. Mas não pode... Paga Amazon Prime e ganha frete grátis na Amazon. O capitalismo é traiçoeiro. Exatamente. Em detrimento da sua produção. $275,000 worth of risk? A produção pode passar a ganhar menos. Cara, você tem atores... Eu vi roteiristas postando, ganhando $20, $5 de residual. About to be so rich. What? Porra, só assistiram isso depois que o cara lançou a parada no streaming? Sem pratas. Cara, na moral, se isso fosse pago correto, aquele Jared Padalecki lá, os atores de Sobrenatural, eles iam ficar milionários só comigo, porque toda vez antes de dormir, eu ponho Sobrenatural pra passar no computador, e programo o computador pra desligar e deito na cama. Eu vejo metade do episódio e depois eu durmo. Só que nesse período que eu tô dormindo, toca mais 2, 3 episódios direto assim, tá ligado? No mínimo. E aí, tipo, a parada tá reproduzindo, eu tô dormindo já. O anúncio dizia 3 mil. Sabe assim? É ridículo, cara. É ridículo, tá ridículo. Por quê? Porque não tem regra. Aí fala assim, mas Exatamente. eu tô com medo realmente de divulgar os números e... Ótimo, então paga por antecipação. Olha, então vocês não querem divulgar o número, então paga a gente antecipado. Vou pedir um valor X, tal, e você me paga um antecipado já prevendo o futuro da produção. E nem isso o pessoal quer. E quem disse que isso é problema meu? Sabe, o pessoal tá segurando dinheiro. Por isso que entrou em greve. Todos não, tá? Porque se vocês viram aí as notícias, eu não sei se é verdade, porque eu não apurei. Eu vi um canal de notícia falando que quem não está passando pela greve está filmando normalmente é a A24, que eu fiz um vídeo sobre a A24 aqui, porque a A24 acatou todos os requerimentos do sindicato. A A24 pode continuar fazendo filmes apesar da greve dos atores após a aprovação do SAG. Eles fizeram todos e eles estão filmando. E se foi isso mesmo, foi um tapinha na cara... Eles estão saindo por cima. Foi bonito. Se foi isso mesmo, foi bonito. Mas você entende que, assim... Me parece muito mais um lance de você se adaptar a uma nova tecnologia de distribuição do que necessariamente só os executivos ficaram mais gananciosos. How much is enough? Mas não é só isso, assim, eles se aproveitaram da mudança Depois que você vê uma parada, eu vou mostrar pra vocês vão ficar putos. Mas depois que você vê uma coisa, é impossível de não ver ela mais. Tem 2 pontinhos brancos aqui na camisa do Gaveta, um aqui e uma aqui. Cara, que tá me incomodando de um jeito que vocês não imaginam. Tecnológica, sem regulamentação, mas não tem regra, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E a galera que tá reclamando fala, não é assim, cara. Porra, a gente precisa disso aqui pra viver. Eu só tenho $20 pra passar a semana. E o pessoal já tá vendo adiantado esse problema de tecnologia já com a inteligência artificial. E aí vale a pena separar esses 2 sindicatos aqui. Primeiro falando dos roteiristas. Você tem hoje ChatGPT, inteligências artificiais que se baseiam em textos que são absurdas, que escrevem de um jeito que fica, caraca. E a galera tá com medo de botarem a inteligência artificial pra reescrever? Claro que estão. E o buraco é mais embaixo. O roteirista, ele ganha quando ele faz um roteiro pro filme. Ele ganha lá o tal. Volta e meia tem que ter adaptações, eu tenho que reescrever o roteiro. E isso é comum. O cara escreveu uma cena, e uma cena vai chegar o protagonista e vai falar, cara, esse dia é bonito, me lembra que não sei o que lá. E no dia que os caras vão filmar, tá chovendo, horrores. E vai chover pelos próximos dias. Você não pode adiar a gravação, porque coincidir a agenda de todo mundo, locação de 1 milhão de coisas, não dá. Então é mais fácil você pedir pro roteirista adaptar, cara, essa fala aqui do protagonista, bota ele pra falar num dia chuvoso. Aí ele vai falar, não, realmente, ele não pode ir lá pro céu elogiar. Inclusive, odeia a chuva. Então, dessa vez ele vai falar, ele vai resmungar um negócio e tal. É uma alteração. Isso acontece o tempo inteiro. Cara, isso é normal, isso é normal pra caralho. Trash. Desde que eu tinha a Gaveta Filmes Trash, e aqui no canal Gaveta, volta e meia, eu fiz comercial de perfume. Quantas cenas que eu planejei e eu fiz diferente. Eu no barco passando assim, essa cena eu incluí depois. Eu falei, tá faltando mais cena nonsense. Uma
larga escala de um grande filme, você bota um roteirista pra alterar e ele ganha. Aí lembra que eu falei que essa galera precisa de dinheiro pra viver. Mas a maldade principal, se o cara faz um roteiro e vem o estúdio e altera, olha, temos que trabalhar o roteiro teve que ser trabalhado, então teve alteração de roteiro, o cara que escreveu primeiro, ele tem redução do que ele ganhou. Ele não ganha a mesma coisa, ele teve que reduzir um pouco do dinheiro dele, porque teve alteração. Se passou por 2 alterações, vai ter 2 reduções. Aí você pega os caras do estúdio e botam pra uma inteligência, um chat GPT alterar o texto do cara. E começa a descontar do valor que ele ganhou, porque olha, eu tive que botar o chat GPT pra mudar o teu roteiro. Aí tem 7. Aí é aquele ponto, né, chat? Sabe por que os comunistas já falam há um tempão? Que no capitalismo a tecnologia não é usada para emancipar o trabalhador e sim para garantir a acumulação de lucro do capitalista. É isso que o Gaveta está descrevendo aqui agora. É exatamente isso que o Gaveta está descrevendo aqui agora, tá? Alterações aqui, total, vamos ter 7 descontos aqui. Você acha que os caras não vão fazer isso? Where's the rest? Tu acha que é muito ingênuo. Não duvide da capacidade de filha da putagem do ser humano. Precisa Exatamente. de regulamentação. Que é o que os caras não estão querendo aceitar e é por isso que tá tendo greve. E se você não fizer isso, a classe dos roteiristas vai acabar produzindo bombas horrorosas de roteiro que depois os atores vão ter que atuar. Por isso que, cara, isso influencia todo o mercado. Por isso que eles estão entrando na greve também. E por isso vai ser bom pra você também. Pra você não ter uma alteração idiota numa série ou um filme favorito teu que um robô fez lá, não teve nem aprovação de um roteirista, sabe? Botaram a máquina ali e fez e tá bom. Isso eu tô falando de inteligência artificial pros roteiristas. Pros atores... É pior ainda. Nós temos um outro universo aí, que é essa galera querendo fazer cópia dos atores pra usar eles digitalmente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso já existe. Tem muita cena de filme que você gosta, que você já viu, que você ama, que não era o seu ator que tava lá. Era um dublê que eles colocaram um rosto digital por cima. Só que, conforme vai entrando pra inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais fácil. Isso vai passar a ser feito não só em cenas de ação, em cenas rapidinhas, em cenas mais demoradas, em cenas maiores, em cenas sem o consentimento do ator, o que é um absurdo, por isso que precisa de uma regulamentação, a imagem dos atores e as vozes dos atores. E aí eu quero voltar pro outro vídeo que eu falei do futuro da dublagem. Quando eu fiz o vídeo, eu estava citando o vídeo que o Castanhari fala que graças ao capitalismo, os donos de estúdios não vão pagar mais os dubladores, vão usar só a inteligência artificial. Aí eu lembro que eu falei assim, e eu acho que é muito mais o caso de ser uma demanda do que ser só uma economia. Eu não acho que é uma questão de capitalismo, assim, as pessoas vão querer isso. E teve gente interpretando, falando, cara, Gaveta, o capitalismo tá em tudo. Não é isso, ok, mas eu sei que me expressei mal. Eu fui usar o termo dele dentro do contexto que ele estava falando e eu me ferrei. Deixa eu explicar de uma maneira muito clara. Toda evolução tecnológica, ela é feita para aumentar a margem de lucro de quem está produzindo? Sim, mas não só isso. Não é só a margem de lucro que gera uma evolução tecnológica, seja ela qual for. Existe 1 milhão de benefícios para que a ciência avance, para que a tecnologia avance. E não só... Eu sei que a gente tem essa tendência, que nem falar, todo político é ladrão, sabe? Tá, toda evolução tecnológica. Tendência de generalizar as coisas, é isso que ele quer dizer, tá, gente? O que o Gaveta tá falando aqui é sobre a questão de generalizar as coisas. Acho que é só pro lucro. É divertido falar isso, mas não é só isso. Tu pega a montagem de carros. Antigamente a montagem de carros era muito mais feita por humanos. Hoje em dia é tudo feito por robô. Foi feito isso só pra aumentar a margem de lucro? Certamente foi pra aumentar a margem de lucro, né? Não vamos ser ingênuos pra isso. Mas é só por isso? Não. A gente produz carros muito melhores do que a gente produzia antigamente. Carros que só seriam possíveis de serem montados com robôs montando, que chega uma hora que a montagem humana chega numa limitação técnica e de quantidade, você pode aumentar e ter mais carros. A gente não teria 1/5 da tecnologia num celular desse se a nossa tecnologia não viesse evoluindo ao longo desse tempo todo. Isso não é só margem de lucro. Eu sei que a margem do lucro ela acaba sendo um impulsionador para que as empresas investam mais e você tenha mais isso, tal. Aí eu tô entrando num papo totalmente capitalista aqui. Enfim, mas eu digo assim, O Gaiofá tá aparecendo pela ali, motivação velho. das pessoas do que as pessoas querem também. Eu quero tirar esse lance assim, das pessoas estão em defesa. Ah, não, meu Deus, um produto mais avançado vai vir, eu não tenho o que fazer. Ah! Eu sou a favor da evolução tecnológica e do avanço. Todo mundo é, tá? Todo mundo é a favor do avanço tecnológico. O problema, o debate em questão é o caráter que se dá a essa tecnologia. Avanço da ciência, desde que o crescimento seja ordenado, regulamentado. Olha, Exatamente. é aí que eu estou falando. Eu não sou contra, por exemplo,
pro streaming. Eu acho que facilitou muito a vida, mas ele precisa ser regulamentado. Eu não sou contra botar robôs nas fábricas, mas você precisa regulamentar. Eu não sou contra você usar inteligência artificial para você mudar timbre de um dublador, desde que isso seja regulamentado, mas eu sei que essa regulamentação vai passar por muitas coisas, porque você pode abrir muitos precedentes com isso. E esse tipo de lei tem que ser extremamente bem amarrada para não dar brecha, tá ligado? Muito bem amarrado para não dar brecha. Não tem esse negócio de assim, tem que ser muito bem amarrado, não dar brecha mesmo. Sei disso. Por exemplo, eu acho que a inteligência artificial ela funciona melhor quando você tem uma obra não dramática, tipo vídeos do YouTube. Você falando aqui, e aí a gente vai botar um robô do YouTube pra traduzir, coisa que já não é feita hoje em dia. Eu sou ok com isso. Agora, num filme, numa arte dramática, você botar o robô e tal, você vai perder muita coisa. Então, cada caso é caso. Mas o que eu quis dizer com o vídeo, quando eu falei da dublagem, da inteligência artificial e usarem, é que não é só margem de lucro. Existe uma galera que vai querer a voz dublada do cara com a voz, com o timbre dele original, do Tom Cruise ou sei lá de quem seja. E aí teve uma porção de comentário. Eu não, Gaveta. Eu prefiro muito mais o filme dublado com o dublador mesmo do que ter uma inteligência artificial. Que bom pra você. Mas tem gente que não, cara. As pessoas têm essa mania de levar pros extremos. Todo mundo, não é todo mundo que vai querer. Eu não tô falando que todo mundo vai querer. Então vai ter gente. Se tem gente, tem mercado. Se tem mercado, vai ter venda. Inclusive o meu amigo Gael Fato fez um react desse meu vídeo e eu tava vendo e ele fala isso também. A gente viveu a vida inteira vendo filme dublado na Globo sem ter a possibilidade de acesso a essa tecnologia e a vida seguiu. Essa demanda ela nunca existiu. Ela tá sendo pontuada agora com essa possibilidade. Meu amigo, Gael Fato, a gente viu que não tinha opção, né, meu amigo? Se você começar a dar opção... Aí nesse ponto eu tenho que concordar com o Gaveta. Isso aqui é muito verdade, ó. Verdade. Meu amigo, Gael Fato, a gente viu que não tinha opção, né? Exatamente. A gente não tinha opção. Quer ver um exemplo de uma coisa? Anime eu gosto de ver legendado. Tá ligado? Por mais que eu tenha passado boa parte da minha infância vendo anime dublado, anime eu gosto de ver legendado. Quando eu pego pra rever algum episódio de Cavaleiro do Zodíaco e tudo mais, eu vejo algum, dependendo, lógico, eu vejo o Cavaleiro do Zodíaco e não conta porque eu gosto de ver o dublado com a dublagem original. Mas quando eu fui ver Lost Canvas pela primeira vez, eu vi legendado. Tá ligado? Depende muito da obra. Tem obra que, tipo assim, quando eu vou ver ela pela primeira vez, eu tenho paciência de sentar lá na frente da televisão e ver, eu prefiro ver legendado. Eu acho que vai muito da experiência, vai muito do que você quer, vai muito da pessoa, tá ligado? É lógico, quando você tem um leque maior de opções, você tende a experimentar outras coisas, ver um filme no idioma original e tudo mais, concordo, isso aí realmente o Gaveta tá certo. Só que não é só isso, tá ligado? Sei lá, eu acho que são muitos fatores, é muito delicado pra falar que é só por falta de opção. Tá ligado? Sei lá. É, meu amigo. Porque aquela questão, o filme passava na televisão, mas quando você ia na locadora, você tinha a opção do VHS legendado. Tá ligado disso? Você tinha a opção, e tinha gente que alugava VHS legendado. Tanto é que você pegava, por exemplo, desde pequeno já via um caso dessa discussão sobre o filme legendado, o filme dublado, então você tem muito disso. Se você começar a dar opção pras pessoas, vai ter gente que vai continuar assistindo dublado, mas vai ter gente que não. Caralho, eu quero ouvir a voz do Tom Cruise exatamente igual a voz... Baseado em quê, Gaveta? Baseado em achismo? Baseado em achismo. Esse vídeo é totalmente baseado na minha opinião. Aliás, grande parte das coisas que a gente tá falando aqui são achismo. A gente tá falando assim, a inteligência artificial vai fazer exatamente a voz ficar perfeita. Isso é um achismo também. A gente acha que vai acontecer, mas ninguém tem certeza que isso vai acontecer. Aí tem uma questão que é o seguinte, a questão da inteligência artificial reproduzir voz. Tem uma certa dificuldade porque o computador não reproduz onda. Não sei se vocês sabem, a voz de vocês ela é em ondas, ela é assim. O som que a gente produz ele é em ondas. O computador ele não produz onda assim, ele produz linha reta assim, ó. Tá? Então você tem uma certa dificuldade, vai ter dissonância. Pode chegar num ponto que é imperceptível para o ser humano? Pode. Isso já acontece. Tá? Normalmente você pega esses álbuns de banda de metal que é gravado em estúdio, boa parte daquilo ali é mexido digitalmente, os efeitos é tudo efeito digital, a maioria dos guitarristas não grava lá conectado com amp bonitinho, eles gravam lá, eles só plugam a guitarra na mesa, o cara soca os efeitos tudo por via digital e eles gravam, beleza, é assim, tá? É imperceptível? É, só que ainda assim tem a diferença do analógico pro digital. Mas parece meio provável, assim como eu acho que vai ser muito provável que as pessoas vão começar a gostar disso. Todo mundo viu o teste daquela atriz lá, que ela tava naquele filme da Torre. Stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere.
Você vai falar que ninguém vai querer aquilo? É ruim que não. É ruim que não. Então foi isso que eu quis dizer com aquele vídeo. Eu não estou falando que o capitalismo e a sede de lucro não tem a ver com a coisa. Claro que tem, sempre tem, mas não é só isso que move uma evolução tecnológica. É a vontade de fazer produtos melhores, alcançar mais pessoas, Ou às vezes só curiosidade, tá, gente? Só curiosidade. facilitar a vida das pessoas, sim, é muita função da tecnologia. Por exemplo, eu pesquiso o sistema carcerário. Não é porque eu fui preso, não é porque eu vivi dentro do sistema carcerário, nem nada. Não tem ninguém, não tem parente que foi preso, nem nada. Curiosidade, eu tive a curiosidade de querer entender um assunto, fui estudar ele, fui estudar academicamente, fui escrever sobre ele e tudo mais, revisado pelos meus pares e tudo mais, e isso é normal. Tem algumas mudanças são motivadas pela curiosidade, por aí vai. Facilitar a vida das pessoas. Uma função que antes era executada por 5, agora é feita por um botão. Muita gente quer isso. Você vai me falar, meu amigo, se você pudesse ter um botão de arrumar a sua casa, você não teria? Eu tô fazendo Lógico que eu teria. a caricatura, mas vocês entenderam o meu ponto. Quando Fruit Loops Studio, tem o brother que divide casa comigo, usa esse programa direto. a gente tá falando de mercado de trabalho, como é o caso aí da greve dos roteiristas e dos atores, você tem que criar regras pra você não destruir o próprio mercado, que é o que Exatamente. pode estar acontecendo, especialmente Não, está acontecendo. Não pode, está acontecendo. Que já tem relatos, sim, de utilização de inteligência artificial para escrever roteiro. Tá? Gente, pelo amor de Deus, Morbius, aquilo ali é um roteiro de inteligência artificial. Nenhuma pessoa escreve um roteiro daquilo ali. Nem o cara mais novato consegue escrever um roteiro tão ruim daquele ali. Tá ligado? por causa de gananciazinha cretina de grandes executivos. Tô falando de um filme que eu nem vi, na real, mas já vi muito filme ruim. E os números mostram isso. E eu ainda vou falar pra vocês, esses 2 vídeos recentes... Tipo Transformers, O Último Cavaleiro. Eu já vi aquele filme várias vezes. Aquele roteiro é uma merda. Não é possível que aquilo ali não é escrito por inteligência artificial, velho. Aquele roteiro não tem sentido, ele não tem pé nem cabeça, tá ligado? que eu fiz tem muito a ver com esse assunto. O do futuro da dublagem. É isso. Eu acho que o vídeo acabou por aqui, eu vou terminar por aqui. Eu acho que, assim, essa discussão que o Graveta traz, ela é interessante porque ela coloca outras perspectivas. Mas o principal motivo que gera esse problema dos dubladores, que gera todo este problema que está ocorrendo dentro da indústria de Hollywood hoje, é sim fruto do capitalismo, é sim fruto da extrema exploração do trabalho. E esses indivíduos, eles estão reivindicando esses direitos porque eles estão sendo super explorados dentro do seu local de trabalho. Tá ligado? Gente, pelo amor de Deus, gente. Pega aí a quantidade de coisa ruim, de filme ruim que está sendo produzido. Eu duvido que não tenha uma pontinha de chat GPT naquela porcaria. Tá ligado? Eu duvido que não tem. Tá ligado? E aí, tipo assim, aí você pega também a questão que foi aquela propaganda da Kombi, com a questão da Elis Regina, tá ligado? Essa questão de digitalização de rosto, de ter o direito de usar o rosto de um ator depois, mesmo sem o consentimento dele. Mano, isso é muito problemático. Isso tem que ser regulado, isso tem que ser trabalhado com cuidado, porque, tipo assim, no ponto que o Gaveta colocou isso é bom pra gente enquanto consumidor de regular a parada? É lógico. Porque se você força a empresa a pagar um salário digno, um salário decente para o roteirista, para os atores... Gente, vocês querem saber o melhor jeito de um trabalhador trabalhar feliz, desenvolver bem a sua função? Paga bem ele. Dá pra ele o que é justo. Isso não acontece no capitalismo, isso nunca vai acontecer no capitalismo. Correto? Correto. Mas paga pra ele o que é justo, paga pra ele o que ele merece. Tá ligado? Porque aí você vai ver. Não é que ele vai trabalhar. Gente, ninguém gosta de trabalhar. A gente é obrigado a trabalhar. Mas eu falo, tipo assim, quando ele é bem remunerado, ele vai exercer a função dele de forma correta, de forma dedicada, porque ele não vai ter que pegar 2, 3 empregos, ele não vai ter que trabalhar de Uber para compensar a quebra da renda que isso gerou. É uma questão bem delicada que tem que ser estudada, tá ligado? Então é uma discussão bem delicada. E para você que está assistindo isso pelo YouTube, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Aqui embaixo tem também minhas redes sociais. Segue no Instagram, Twitter, tá bom? Vou deixar linkado aqui embaixo também um texto que eu escrevi, chama O Fetichismo da Democracia, né? No mais, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, por favor, ajuda a engajar. Vamos chegar a 2.300 inscritos nesse canal, tá bom? Aqui na tela tem o símbolo do canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho. Tem outro vídeo para você se quiser continuar assistindo o conteúdo. Um beijo enorme no seu coração, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!